para que a Mariângela também possa estar compartilhando aqui a imagem de todos. Certo. Então, boa noite agora a todos, né? É um prazer, como Linguística Horizonte, estarmos aqui essa noite com vocês, todos recebendo a Mariângela Mendes de Almeida, e gentilmente se dispôs, né, a vir conversar conosco, e falar um pouco do Prisma, né, esse instrumento analítico de investigação de funcionamento na primeira infância. A Mariângela, ela é psicóloga clínica e psicanalista, tem mestrado pela Tavistock Clinic e pela University of London, doutorado pela Unifesp, é membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, participante da Clínica 0 a 3, do Grupo Prisma de Psicanálise Autismo. É Research Fellow pela IPA, coordenadora do Núcleo de Atendimento a Pais Bebês, Saúde Mental, do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, é docente e coordenadora de seminários de observação de bebês no Instituto Sede e participante de entidades como a LOB, LEP, Inspira e CIPA, vinculados à primeira infância. Então, Mariângela, né, vou te passar a palavra para que a gente possa ouvir. Obrigada, Josiane. Obrigado, Cássio. Queria agradecer a Ana também, que fez esse contato conosco quando estivemos juntas em um evento que tem muita relação com a jornada que vocês estão promovendo, né, em dia 15 e 16 de agosto, né? Isso. E essa ideia da gente fazer esse contato hoje é um tipo de prévia, né, para o que vocês vão poder ver mais aprofundadamente quando vocês puderem participar da jornada, né, que vão estar presentes a Lasnik, a Pessia Grivak e do Grupo Prisma, a Marisa Monteiro e a Alicia Lizondo. Elas vão estar aprofundando mais algo que eu vou estar introduzindo aqui para vocês, para a gente poder discutir. Eu vou falar de uma forma talvez um pouco mais geral e tentando aprofundar ao mesmo tempo a clínica, com exemplos de uma criança menor, né? Para a gente compor um pouquinho algo que possa aquecê-las e mobilizá-las a querer aprofundar mais isso no momento da jornada, que vai ser um programa mais intenso, né? Mais possível de ser correlacionado entre os vários instrumentos psicanalíticos que vocês vão estar também tendo contato quando conhecerem a peça, com toda a investigação da parte corporal, e com a Lasnik também, que trabalha muito tempo nessa interface, com a questão também da epigenética em mente, né, que é o tema, né, da jornada de vocês, e, e também com as colegas do Grupo Prisma do Rio de Janeiro e de São Paulo, que vão ter mais tempo também para discutir isso. Vocês querem colocar? A Ana me comentou alguma coisa de vocês colocarem a imagem da jornada no início? Vocês querem colocar, José? Só para as pessoas. Nós estávamos passando, Ah, Angela, enquanto o pessoal estava entrando na sala, tinham cards passando em tá relação bom. Então as pessoas já puderam ver o que estava. a isso. Tá E bom. se alguém não viu e tiver interesse, no Instagram do Instituto Underline Horizontes, pode ser também encontrado Uhum, uhum, link para inscrição. ok. Uhum, tá certo. Então a ideia é a gente falar, né, do prisma. Eu vou pedir para o Cássio colocar. O prisma que eu vou estar falando de uma certa forma
dubiamente, né, em termos de duas vertentes dessa palavra, uma palavra mais do senso comum, quer dizer, o prisma psicanalítico em termos mais amplos, mas o nosso instrumento, criado por um grupo que se reúne há muito tempo aqui na Sociedade de São Paulo, e que se interessou muito pela clínica, pelas nuances da clínica, no trabalho inicialmente com crianças autistas, mas também que a gente pode pensar em termos mais amplos para trabalhar com aspectos primitivos, aspectos autísticos da personalidade, e poder imaginar como em psicanálise a gente pode se aproximar de uma transmissão que possa descrever o que a gente está considerando desenvolvimento psíquico quando a gente trabalha com esses estados primitivos da mente, ou estados arcaicos, ou defesas que a gente conhece muito profundamente quando trabalha com crianças que tem que se haver com essa questão do desenvolvimento autístico e com famílias que nos buscam também, né? Então, a gente vai estar falando de movimentos e evolução em autismo a partir tanto do prisma psicanalítico mais amplamente, como a partir do nosso protocolo, que eu vou dar algumas introduções iniciais também, né? E vou para isso utilizar as duas crianças que eu atendi, que fazem parte de uma amostra que a gente constituiu de 20 acompanhamentos, de 20 casos em que a gente atende, né? Não só eu, mas as minhas colegas, eu mostro a foto delas daqui a pouquinho. E através desses garotos a gente vai se aproximar desse instrumento, vendo as potencialidades que ele tem e também como ele se aplica, a mostrar também ambivalências, também hesitações, também diferenças durante o percurso, que a gente vai podendo mapear através do instrumento, né? Então, pode passar, Cássio, para o próximo. Aqui é o grupo, que talvez você já conheçam muitas das pessoas, né? Ah, a gente é o GPPA, Grupo Prisma de Psicanálise e Autismo, e foi do cotidiano dessa clínica que a gente idealizou esse instrumento, né? Então, o Prisma vem de Protocolo de Investigação Psicanalítica de Sinais de Mudança no Autismo. E fazem parte desse grupo a Alicia, que está aqui sentada próxima da mesa, a Fátima atrás dela, a Cissa de vermelho, a Maria Lúcia Amorim no cantinho aqui, logo próxima de mim, a Maria Tereza França, de cabelo curtinho lá atrás, a, a Marisa, que é a do Rio, do lado da Tereza aqui no meio, e a Regina a mais alta lá atrás, né? A Beth. Regina Elizabeth, que a gente chama de Beth. Pode passar. A ideia do Prisma surgiu justamente dessa nossa tentativa de estabelecer diálogos. Nós trabalhamos muito com crianças e a gente percebe o quanto o trabalho em psicanálise com crianças auxilia o trabalho mais amplo com adultos, o trabalho com o pensar psicanalítico em instituições, o pensar psicanalítico dentro dos nossos próprios grupos, o pensar psicanalítico com as famílias, né, que a gente atende. Então, nós pensamos em algo que pudesse, ao mesmo tempo, esclarecer para essa comunidade mais ampla, até a própria comunidade psicanalítica, como são essas nuances que a gente pensa ser tão importante na clínica, quando a gente trabalha numa intensidade grande, né? Nessa pesquisa, a gente trabalhou com crianças que a gente atendia 3 vezes por semana, durante pelo menos 2 anos, e também como a gente pode mostrar os alcances, né, do trabalho psicanalítico, seja com essa expressão mais dentro de um quadro clínico, né? Qualquer situação, e sabendo também que nós próprios, muitas vezes, né, também
ainda bem temos contato com esses aspectos tão primordiais, tão iniciais, que diante de situações difíceis de elaborar ou situações impensáveis, a gente também recorre a defesas que procuram nos fazer se sentir coesos, se sentir integrados. Então, a nossa reflexão a partir da clínica com autismo fez com que a gente também desenvolvesse muitas formas de transmissão e discussão para pensar essas oscilações dentro do percurso da constituição psíquica, né? E diálogos entre a clínica psicanalítica e a pesquisa, quer dizer, como fazer pesquisa em psicanálise em situações tão subjetivas, tão abertas a diferenças, tão específicas e singulares, pensando justamente que a certa objetividade possível da psicanálise viria da conjunção dessas subjetividades, dessas singularidades, né? E é isso que acontece quando a gente tenta compreender o percurso de uma criança, como a gente fez na pesquisa, que é acompanhar essas crianças pelo menos durante 1 ano e meio, com categorias que a gente foi pensando a partir da discussão de elementos que surgiram das sessões que a gente discutia nesse grupo de trabalho, que se encontrava semanalmente, que a gente discutia na microscopia clínica as situações de trabalho com essas crianças e íamos tentando configurar aspectos que a gente consideraria importante tanto para compreender a evolução possível num tratamento psicanalítico, quanto para transmitir o que a gente está chamando de desenvolvimento, o que a gente está chamando de favorecer os aspectos saudáveis da personalidade, da configuração psíquica, da relação com as famílias, da relação com os amigos na escola, no mundo também cotidiano para essas crianças, né? E então, o que justamente a gente está compreendendo como evolução e desenvolvimento psíquico vai ficando claro conforme a gente vai acompanhando as crianças e tentando também elaborar questões que possam ser respondidas pela forma como a criança vai se relacionando com a gente nas sessões, né? Uma pesquisa que se baseou muito no material clínico escrito das sessões, numa análise bastante microscópica, refinada, do material que advém desse contato direto com o analista, né? Pode passar. Pensando aqui o prisma nesse contexto mais amplo, né, então, dos instrumentos, isso é um aspecto que eu acho bem interessante, porque a gente faz muito parte de grupos, né, como a Josiane colocou, né, da Alô Bebê, que é a Associação Latino-Americana de Observação de Bebê, a CIPA, que é um grupo de profissionais que trabalham com profissionais e outras profissionais psicanalistas e outras profissões aliadas desse trabalho no trabalho com autismo. Também o Inspira, que é um grupo de profissionais do mundo ligando América Latina, América do Norte, a América Latina, América do Norte, Europa. Acho que são esses no momento, né? São profissionais que a gente se reúne a cada 2 anos para pensar a profundidade do trabalho clínico com autismo. E nesses grupos, também a gente faz muito parte de movimentos como o MPASP, de Autismo e Saúde Pública. A gente tem contato a partir do trabalho com a LASNIC também, com contribuições dos franceses, trabalhando também muito na área do serviço público e muito com bebês, também na ideia de estar buscando prevenção a risco ou trabalho quando as coisas não vão bem. E aí, nesse trabalho, a gente tem uma confluência de abordagens psicanalíticas, por um lado, que tem um eixo em relação à psicanálise, mas que também tem as suas nuances específicas, né? Muitas delas ficam mais evidentes na discussão teórica, mas o que a gente foi percebendo é que na prática clínica, esses aspectos têm uma confluência muito interessante. A gente tem uma conversa muito direta e muito complementar
quando a gente trabalha principalmente com bebês e com crianças autistas também. Quer dizer, a gente não está só na órbita dos estados neuróticos, a gente está nessa órbita desse magma inicial que promove a possibilidade do olhar psicanalítico também se aproximar e refletir aí um pouco a partir dos instrumentos, né, de cada orientação, se aproximar do que Freud desde o início propunha em termos das relações consciente e inconsciente, mas também pensando naquilo que é o não explícito, né? Considerando-se o que se clama, o que clama para se comunicar, se constituir, mesmo que de maneira muito rudimentar. A gente está muito ligada na questão do proto-simbólico, nesses processos de simbolização primária, levando também em conta não só a comunicação verbal, mas o pré-verbal, não verbal, e o que se expressa no lúdico e nos aspectos gráficos em constituição. Então, a ênfase dos instrumentos psicanalíticos, né, até juntando modalidades um pouco específicas, mas dentro do grande eixo psicanalítico, a ênfase dos vínculos é importante, a ênfase na experiência emocional, a consideração dessa interação corpo-psique, a consideração da plasticidade, da complexidade, das ambivalências, do dinamismo, das nuances, no desenvolvimento desde os primórdios nas relações humanas, né? A consideração dos aspectos arcaicos, primitivos, essa convocação para a relação, que vocês vão ver quando a gente for falar aqui também do trabalho direto, a vitalização psíquica, vocês vão ver muito isso no trabalho com a Lasnik na jornada, né? O trabalho de revitalização psíquica que é feito com bebezinhos muito pequenos. Também como a gente acolhe a singularidade do paciente e da família. E aqui falando muito de uma tradição neocleiniana, né? A relevância da questão da contratransferência como instrumento, claro, junto com a questão da transferência também, mas vai estar presente no prisma como uma das categorias, o campo transferencial, e a nossa contratransferência como radar também receptivo aos aspectos que estão se constituindo no outro, né? Então, podemos passar. Eu vou falar muito iluminando quais são as categorias do Prisma, né? Então, a partir dessa pesquisa inicial com os casos em discussão, reouvindo fitas, discutindo a microscopia da clínica, a gente chegou a inicialmente 19 categorias que seriam interessantes da gente poder pensar quando tenta mapear o desenvolvimento psíquico. Mas aqui a gente condensou em 6 categorias abrangentemente suficientes e, ao mesmo tempo, que dialogam com outras escalas, tanto psicanalíticas quanto escalas que também estão focadas no como essa criança se desenvolve no social, que aspectos são importantes para que ela consiga articular uma situação interpessoal. Então, o senso de interesse em pessoas ou objetos para a gente, como Prisma, tem uma ênfase muito grande na questão do object seeking, né? Do direcionamento para o reconhecimento de algo fora de mim com o qual eu busco uma conexão. Né? São os tropismos do Bion, a busca de um objeto intersubjetivo primário, né, do Trevartan. Então, aqui é esse senso de interesse em pessoas e objetos da forma mais rudimentar, digamos, né? Que vai evoluindo também, né, para incluir a diferenciação entre objetos animados e inanimados, e para também reconhecer quando o interesse às vezes não é direto, mas ele pode ser indireto inicialmente, né? A interação compartilhada, acho que dialoga com a questão também
dos focos de interação, né, que a gente fala muito não só na psicanálise, né, mas aqui a gente está enfatizando também o compartilhada, né, não é só uma interação com algo dual, né, como uma percepção de algo, mas implica sempre na interação com algo triangularizado, né? Percebo um objeto e quero que o outro perceba que eu estou percebendo esse objeto, né? A integração sensorial, que é algo que vocês vão ver muito na jornada também, né? Com o trabalho da peça e com o quanto nós todos consideramos essa importância de olhar os movimentos iniciais do bebê para poder ter indícios de como ele está se organizando inicialmente nesse primeiro contato com as pessoas, com as situações que o cercam, que elementos ele já tem desde aí da situação fetal, das primeiras representações também parentais que vão se manifestando nesse contato somatopsíquico com o bebê. Desde a primeira casa, né? No útero, ou podemos até dizer que na mente já é essa casa também, né? Mas aqui a gente vai estar considerando como esse corpo do bebê vai entrando em contato com o analista e como ele vai buscando maneiras de também dar continuidade ou até constituir uma subjetivação, né? A constituição do espaço interno, a capacidade simbólica, que é também primordialmente, né, um aspecto em que a gente trabalha muito, mas aqui, de novo, o Prisma vai enfatizar a questão do proto-simbólico também, né, daquilo que está se constituindo como simbólico e não só como talvez a gente pudesse pensar inicialmente nos primeiros escritos psicanalíticos, apesar de ter uma ênfase grande na questão da interface corpo-psique, o bebê no início parecia ser visto não como um objeto, né, mas como algo que pudesse funcionar de uma forma anobjetal, o que a gente sabe que se transformou muito. A própria psicanálise incorporou o trabalho com as crianças e depois o trabalho com bebês também, totalmente incorporado contemporaneamente, né? Então é bem importante. E o campo transferencial também, que é uma via régia importantíssima de acesso, né, ao nosso trabalho e que vai corresponder qualquer tipo de emanação, qualquer tipo de movimento que se direcione para o campo do analista, o campo formado na sessão, né? Então, são aspectos inicialmente, talvez, de intuições, de aspectos que se dirigem de uma maneira totalmente imantada pela presença do paciente no contato com o analista e que vão se transformando, se refinando em sentimentos, em emoções, em algo que possa inclusive ser narrado como mais ligado a uma comunicação simbólica, também compartilhada via outros códigos que não essa comunicação mais massiva e mais direta, né? E sensorial também. Podemos passar. Então, aqui só para dar uma ideia para vocês, depois eu vou mostrar o protocolo, tá? Mas a gente tem, desde o começo, a ideia do Prisma era também ser muito visual, muito sensorial, né? Como a gente vai também se constituindo a partir da sensorialidade, juntando, como diz o Esther, né, transmodalmente ou amodalmente, quer dizer, sem dar uma prioridade a um determinado foco de entrada sensorial, né? A gente sabe que o bebê também faz esse percurso, ligando vários órgãos dos sentidos e entradas sensoriais e perceptivas para formar uma ideia do que é aquele objeto, do que é aquela relação. A gente também pensou no Prisma como uma maneira de ter uma integração, uma interface como é também no desenvolvimento, né? As camadas de desenvolvimento psíquico vão se entrelaçando e vão transformando de cores que têm podem ter uma pigmentação mais originária, mas que ao se misturar com outras vão se transformando também, né? Então a gente alocou cores, né, para cada categoria e a gente tem
duas formas de expressão, né, do que a gente vai avaliando com o prisma. Uma forma que a gente chama de pauta cromática, que é a partir da escrita da sessão, a gente ir reconhecendo os movimentos de cada categoria dentro das relações que vão se estabelecendo. E um outro que é o perfil prismático, a gente pode falar pauta prismática ou pauta cromática, né? Pauta prismática aqui e o perfil prismático quando a gente tem um quadro da criança que eu vou mostrar mais tarde, tá? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia como é que a gente não necessariamente faz isso, tá? Que eu fiz aqui, mas é interessante para a transmissão do como a gente vai discutindo. A gente já tem meio incorporado, né? Eu acho que quando a gente trabalha em psicanálise, como vocês trabalham também, a gente não precisaria anotar essas coisas desse jeito, mas acho que para a transmissão é interessante para ver como a gente foi chegando no que a gente chegou, né? Então, um garoto que eu conheci aos 4 anos, esse é um dos 20 pacientes, né, que a gente relatou e teve avaliado por avaliadores independentes, e depois vocês vão ver como é que isso se coloca no perfil prismático. Ele tinha 4 anos, né, numa pré-escola terapêutica, era um garoto com muita agitação motora. Então, aqui, por exemplo, eu estou marcando o que, que a gente poderia considerar, porque as perguntas que a gente faz em cada categoria têm a ver com, por exemplo, a criança consegue organizar o corpo, consegue. Como é a coordenação? A coordenação motora da criança parece integrada ou ela tem dificuldades? Então, esse garoto tinha uma intensa agitação motora, né? Eu marco aqui o Czinho porque ele tinha, pensando em termos de integração sensorial, ele estava na faixa mais rudimentar, né? Se ele tivesse um desenvolvimento maior, seria o que está aqui como letra maiúscula. Se ele Desculpa, olha, eu vou falar, falei uma coisa aqui que não está correta. Na verdade, o pequenininho seria o zero, o- que a gente dá como o mais, quase como ausente aquelas demonstrações que vocês vão ver nas perguntas. Um pouquinho mais seria já rudimentar, né, começando a aparecer, porque a gente dá muita importância para a incipiência de algo, mesmo de uma forma bastante inicial. E aqui, quando ela se manifesta de forma mais relacional. Então, aqui, por exemplo, essa agitação motora não tinha aspectos de relacionabilidade, não era algo que se dirigia a alguém. Era um atropelar, por exemplo, derrubar um biombo que estava na sala de recepção da nossa instituição, né? A criança simplesmente atravessou, né? Era um biombo não muito pesado e, e não é que não viu, não tinha importância para ele a ocupação de espaços de uma maneira a pensar sobre o corpo dele, sobre o que se apresenta de frente, vou desviar por aqui, é diferente. Não existia esse tipo de noção. Apresentava um marcante atraso de linguagem, ele não falava, nem no início fazia sons, se mostrava alheio a vínculos. Aqui a gente está falando do centro do senso de interesse de pessoas. A gente faz a aquarela aqui quando tem justamente visivelmente essa mistura entre as categorias, né? Os pais tinham bastante dificuldade de lidar com ele, ele dizia detona tudo que encontra pela frente, a gente viu isso ao vivo, né, acontecendo na nossa sala de espera no primeiro contato. Em filmes caseiros trazidos pelos pais, o vemos em situações familiares bastante envolto em estimulações sensoriais em frente à tela da TV. Então, ele vê a TV, fica numa posição bem rígida, afastada, e ao mesmo tempo a mão faz uma passagem entre ele e a TV, e ele também busca muito as luzes, né? Que vem da TV. E ao mesmo tempo ele está com um papelzinho na mão, amassando o papel e comendo o papel. Ou se auto-entretendo com movimentos de sua sombra. Acabando de ver a TV, ele pula para baixo e vai para o corredor e fica olhando a própria sombra, fazendo movimentos de um certo contato inicial com algo, né? Mas ainda muito envolto por uma sensorialidade. O pai chega e conversa com ele. Onde estará o
Renato! E o garoto não se conecta, e depois também as pessoas tentam falar com ele, né? Então aqui a gente colocou também como algo que não se manifestam esses aspectos de relacionabilidade, responde pouco às intensas convocações verbais, gestuais e afetivas do irmão, pais e avó. Pode passar, Cássio? Depois, isso era no início, agora era uma descrição no início do tratamento. Ao 7, a gente já vê alguma evolução na construção da intimidade, nessas convocações contratransferenciais e na suposição de um sujeito em relação. Então, ele faz desenhos rápidos, formas circulares, faz um ponto, né? Então, aqui já tem um direcionamento para uma plataforma ou outra, que não o ar, que não se direciona necessariamente a alguém. Aqui ele encontra uma moldura, encontra uma certa continência, né? Mas são desenhos rápidos e ele faz algo pontual também. Parece não gostar do que ele faz, e aí ele fala, na, né? Também aqui já tem uma expressão verbal de negação que faz parte de um certo código também social, né? Por isso a gente está vendo algo mais presente aqui, né? Bate o pé no chão choramingando e fica inquieto para sair da sala, né? Aqui volta para uma situação mais de sensorialidade, né? Da inquietude, não tão direcionada. Eu pego um papel para ele me mostrar o que ele está querendo, então aqui entra em jogo também a nossa percepção contratransferencial nesse campo, né? De algo que ele está eu ofereço para ele algo, também supondo um sujeito ali que vai também se comunicar, né? Ele me movimenta a mão para eu desenhar, ele pega a minha mão, né? Como é muito comum nas situações autísticas, ele pega a minha mão para eu desenhar. Então, aqui tem um retorno para uma situação de indiferenciação a nível de constituição desse espaço interno, né? Não tem uma sensação de que ele tem algo dentro dele e eu sou um outro elemento para o qual, com o qual ele vai se comunicar comigo de uma forma diferenciada. Não, eu sou uma extensão dele e ele pega a minha mão para que eu desenhe. Eu faço uma forma circular, retomando a imagem dele, a imagem que ele fez anterior, tinha feito a questão circular. Então, aqui também no campo da transferência e contra-transferência, a gente está colhendo, né, o que essa transferência nos convoca a sonhar, imaginar e oferecendo para ele novamente essa compreensão de que eu entendi o que ele estava fazendo e podemos dialogar dessa forma. Ele amplia, olha que interessante aqui, ele amplia o meu movimento, né? O que eu fiz, ele amplia. Então, aqui, por isso está arriscado aqui, que a gente sentiu como o 2 que seria, né? A gente dá um 2 quando tem essa relacionabilidade mais enfatizada, né? Em termos contratransferenciais, em termos de interação compartilhada, e dá a entender que quer fazer uma forma mais oval, né? A gente estava no redondo, ele quer também fazer uma alteração própria nisso. Eu tento compartilhar o gesto, entender que quer fazer. Ah, não, desculpa. Mas ele insiste gestualmente para que eu recorte. Ele quer que eu recorte, né? Com a tesoura. Parece satisfeito e faz um som B, B. Ele põe a forma oval sobre a barriga dele, né? Eu lembro então, né, a minha contratransferência sonhante, Reverie, eu lembro da minha gravidez um tempo atrás, quando ele me conhecia como parte da equipe de um trabalho multidisciplinar, e eu penso também no início bebê do nosso atendimento individual. A gente está começando um trabalho, né? É claro que ele necessariamente não pensou nisso, mas essa essa continuidade de figurabilidade que ele vai fazendo, vai permitindo que eu também figure a minha própria experiência no contato com ele e que a gente possa também ir estabelecendo esse contato mais íntimo de situações que nos
uniram, fazem parte do nosso repertório, né? E ele fala gan, gan, apontando para a forma oval, né? Aqui também pensando na questão do compartilhamento. E eu falo que parece um ovo grande, um grande ovo de onde podem nascer coisas. Alguma coisa está nascendo. O bebê na barriga, o ovo. Esse espaço de nós dois também está nascendo. Está começando um novo contato entre nós. Nesse sentido, trazendo a situação ali para o campo de contato que a gente tem e conectando com a representação que ele está fazendo disso também com outros elementos. Aqui no próximo, a evolução. Então, no Prisma, a gente vai fazer a evolução de 3 sessões. No início, depois de um ano, né? Ali. Volta um pouquinho só, Cássio, deixa eu pensar numa coisa aqui. Desculpa. Ainda é do início, essa também era do início. Quer dizer, essa era do início e depois um ano, desculpa. Aqui emerge a linguagem verbal na constituição da identidade e esse encantamento diante da intimidade com o interno e o externo. Aqui já é depois, então, de um ano daquela sessão inicial, tá? Ele pega muitas folhas de papel e explora uma prateleira com materiais. Então, pensando nesse senso exploratório, né? Ele começa a emitir palavras aos trancos. Caimbo, macia, né? Carimbo, massinha. Ele parece maravilhado. Aqui, então, a gente tem uma confluência desses aspectos dele vivenciar algo internamente, querer comunicar a capacidade simbólica quando ele vai nomeando e vai também atribuindo a situação a ele, né? Esses elementos a algo que pertencem a ele. Aqui também fica claro que tem esse senso de uma constituição de espaço interno, né? Quando ele diz é minha, e fala apontando cada coisa que ele vai juntando. Aqui também a gente vê essa confluência de vários aspectos. Ele pega etiquetas e dá a impressão que quer colocar seu nome. Então, o se supor como sujeito, registrar, marcar as coisas como fazendo parte daquilo que ele escolhe e que ele quer também apresentar como algo que o representa, né? E eu digo, quanta coisa, né, que você já conhece, você fica muito contente em saber que você pode usar essas coisas e poder falar, dá uma sensação das coisas estarem mais perto de você, de serem mais suas, né? Aqui a gente está amplificando e está também intensificando o senso de agência que a criança está demonstrando diante do como ele está se relacionando ali no campo, né? Podemos passar. Aqui, então, ele já tem 1 ano e meio, tá com 8 anos e meio de idade. Ele começou com 7, é uma criança que a primeira sessão é 7. Ele começou mais cedo, mas o trabalho analítico ele começou aos 7, mas ele já fazia esse trabalho transdisciplinar na escola terapêutica, tá? Ele tenta alcançar um gancho para pendurar um quadro. Eu não vou parar em cada coisa, tá, gente? Porque eu queria falar de outra criança, mas acho que vocês já entenderam a sistemática, né? Como a gente vai trabalhando. Para rependurar um quadro de pano que ele puxou com força, contrariado por vir para a sala. E aqui a linguagem também já se estruturou bastante a nível da expressão do sentimento que ele quer transmitir para mim. Ele diz: não quer ficar aqui, tchapanaca? Vou pegar a faca. Ele fica na ponta do pé, se estica para alcançar o gancho e se queixa muito choroso, com expressão facial reflexiva. Não consigo. Aqui a gente vê a primeira pessoa se manifestando, né? Não é Renato não consegue, né? Ou não consegue, que é mais característico dos primeiros estágios, né? Desse desenvolvimento, ainda de não se atribuir a si mesmo como primeira pessoa. Ele diz: não consigo, sou pequeno, né? Então, essa noção de si mesmo e o sentimento em relação a isso também, né? De não gostar. E provavelmente tem uma coisa de que eu, né, ali a pessoa, sou a pessoa que está também fazendo com que ele fique e ele quer crescer, né? Não quer ficar aqui, quer ir para fora, né?
E eu sou a panaca também que estou impondo uma situação de diferenciação. Chego mais perto e temos um momento bastante próximo e afetuoso, com o Renato bastante receptivo nesse momento ao olhar e à conversa. Eu digo que ele fica muito triste, que parece sofrer muito quando não consegue fazer algo. Não aceita isso, se sente pequeno, porcaria. Às vezes a gente é mesmo pequeno, não consegue fazer tudo, controlar tudo. Difícil aceitar isso, né? Você fica bravo, isso te faz sofrer muito. Eu entendo o seu sofrimento. Tem coisas que a gente não consegue mesmo fazer. E ele me olha bastante enquanto ele fala. Não sou pequeno. Aí ele fala de uma forma completamente diferente, não é se opondo, mas como que, em termos de um, se a gente fosse chamar de uma certa atitude mais depressiva, né? Poder dizer, não sou pequeno, quero ser bem grande, quero, né? Almejo. Tô vendo eu lá na perspectiva de ser, mas eu não vou brigar que agora eu sou grande e fazer qualquer coisa achando que eu sou e eu não sou, né? Triste e choroso, ele se deixa aconchegar. E eu continuo falando que entendo o sofrimento e ele sofre. Não sou pequeno, né? E chora, e a gente junto tenta acolher esse tipo de sentimento também. Então, se a gente for pensar lá no comecinho e agora, a gente vê muitas evoluções, né? Pode passar. Esse aqui é uma versão inicial do protocolo. As características estavam descritas de uma maneira bastante extensa e as cores marcavam a intensificação das cores. Atualmente, eu vou mostrar aqui. Pode passar, Cássio? Eu acho que eu vou. Bom, deixa eu falar rapidamente disso, só para a gente não ter que voltar para cá. A gente utiliza o Prisma, eu vou mostrar como é o protocolo, para também conversar muito, não só em congressos, mas com escolas, com a própria família também. É possível a gente mostrar a evolução da criança. A gente sente que o Prisma oferece subsídios para a teoria da técnica, para evoluções clínicas conceituais no campo da psicanálise e do autismo. Como eu falei, a gente ampliou a casuística agora para 20 casos bem detalhados, né? Que a gente pretende mostrar, então, na evolução dos perfis prismáticos, a efetividade do tratamento psicanalítico. As descrições clínicas ilustrativas, seja dessa maneira, ou seja, nas conversas que a gente tem sobre as sessões, que também isso é um objetivo interessante, que o Prisma pode ajudar as pessoas a ficarem ligadas a determinadas perguntas ou categorias para conversar qualitativamente, né, sobre como está sendo a evolução em equipes transdisciplinares, é bem interessante, né? E essas gradações mostram parâmetros de discussão, então, para planos terapêuticos. Pode passar, acho que está finalizando esse. Tá. Bom, aqui é só um percurso bibliográfico inicial. A gente está no momento trabalhando na conclusão desses 20 casos. Eles já foram avaliados, né, pelos avaliadores, e nossa próxima publicação provavelmente já seja com esses casos avaliados extensivamente por outros avaliadores, né? Agora, Cássio, o que eu pensei, eu queria mostrar o. Eu acho que eu vou tentar pegar daqui, ó. Vamos ver se eu consigo compartilhar daqui agora, só para mostrar para vocês o protocolo como está atualmente, tá? Eu tenho. Vê se está certo, Cássio. Eu vou compartilhar aqui e mostrar aqui. Ver se apareceu. Apareceu? Tá aparecendo. Tá. Então, agora o problema é eu tenho eu ver se vocês eu vou passar, eu não vou ficar muito tempo não, mas é só para vocês eles teria que vir mais para cá, né? Eu não consigo trazer ele mais para cá. Vocês estão vendo inteiro? Então, né? Acho que dá, Sim, não dá? a gente consegue ver. Ah, Se eu tirei as fotinhos do lado e eu consigo. Se alguma pessoa as fotinhos estiverem cobrindo, acho que tem que mover de lado. Dá Mas para as toda a linha horizontal, e ler até o final tranquilamente. Ah, legal. Então, olha só, como a gente faz o protocolo. As pontuações, então, zero, um ou 2, né, naquela linha de menos relacional, muito rudimentar, para mais relacional.
o um sendo incipiente e o 2 mais relacional, e o um incipiente e o zero quando não aparece. E o NA quando não aparece na sessão. A gente tem um manual, tá, atualmente, para não ficar só alguma avaliação muito subjetiva, que sempre é um tanto, mas a gente está buscando também os consensos nas conversas qualitativas. A gente tem um manual que eu não vou mostrar aqui, mas cada pergunta dessas tem uma explicação do que a gente, porque a gente também já viu muitas pessoas avaliando a gente mesmo, então do que a gente consideraria como avaliação zero, avaliação um e avaliação 2. Então, nessa criança aqui, ai, desculpa, essa é outra criança, tá, gente? Não é esse Renato que eu mostrei. É uma criança que eu comecei a atender com 2 anos e 1 mês e eu tenho aqui 5 sessões avaliadas presenciais dela, porque ela atravessou a pandemia e também a gente fez apresentações durante a pandemia, então teria mais duas, acho que de pandemia, mas eu estou mostrando aqui só as presenciais. Então aqui a gente vê a evolução de acordo com a resposta às perguntas dentro de cada categoria, tá? Eu não vou entrar nisso porque eu queria mais mostrar também para vocês o material qualitativo dessa criança bebê que começou aos 2 anos e 1 mês e atualmente está com 8 anos. Mas são perguntas nesse estilo. Olha, vocês podem passar o olho para ver, mas a gente falou um pouco de cada categoria quando tem a definição da categoria e as perguntas, tá? E aí a pontuação que dá a pontuação de cada sessão, né? Em cada item. E aqui é isso que dá aquela visão geral que a gente pode aí se debruçar sobre quais os aspectos que estão mais incipientes, mais rudimentares, quais os aspectos, por exemplo, uma coisa muito interessante nessa criança que eu vou mostrar para vocês, essa de 2 anos e 1 mês, é que quando ela chegou, ela não tinha nenhum marcador da capacidade simbólica, não tinha comunicação verbal, não demonstrava capacidade lúdica, não se interessava por registros gráficos, não construía cenas ou pequenas narrativas e não utilizava nem compartilhava o repertório dos grupos e cultura a que pertence. E aqui, né, nesse momento 5, que é quando ele já tinha 4 anos e 1 mês, ele já tem uma presença muito maior da relacionabilidade, tá? Então, agora, como que vocês acham melhor, gente? A gente pode conversar um pouquinho, ou eu posso mostrar as figuras de produção dessa criança de 2 anos e 1 mês, para ilustrar também o percurso através da própria manifestação da criança. O que que vocês preferem? Tu gostarias, Maria Ângela, que as pessoas fossem fazendo perguntas? Nós Acho que temos uma pessoa com a mão levantada, que é a Beatriz. tá bom. Deixa eu voltar as imagens aqui. Hum. Sim, Eu ok, queria ver as figuras que ela disse que tem para mostrar. tá bom. Aham. A Beatriz que falou? Não, não. Ah, é A outra pessoa. Beatriz Teixeira, que está com a mão para cima. Vamos ver a pergunta da Beatriz e, se possível, eu respondo mostrando as figuras, tá bom? Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim, Boa noite, gente, tudo bem? tudo bem. Com relação a esse instrumento, né? Eu não sei se eu entendi muito bem, não sei, peço desculpa se eu estiver fazendo uma pergunta que já foi explicada, né? Mas assim, eu fiquei com essa dúvida. Esse instrumento, né? As perguntas mudam, de acordo com a idade da criança que está sendo avaliada, por exemplo, né? Esse protocolo que você está mostrando, essa criança que começou com 2 anos. Porque a criança, dependendo da idade, né, realmente a constituição dela, aos poucos, vai se desenvolvendo, né? No começo é normal mesmo, não é nada de risco, é o que se espera, digamos assim, que a criança realmente não tenha determinada habilidade, vou botar essa palavra, digamos assim, né? Alguma
que já vai se desenvolvendo. Então, isso que eu queria saber, se vocês mudam a pergunta de acordo com a idade ou se é a pontuação mesmo, que aí depois vocês entendem, não, mas essa criança tirou essa pontuação porque de fato, né, essa era a dúvida. Sim, sim, ótimo. É legal, acho que pode esclarecer para muita gente a mesma questão. A gente procurou fazer perguntas que fossem estruturantes, estruturais, então, que a gente pudesse mapear o desenvolvimento por essas perguntas em idades diferentes. E aí a gente faz o que você falou no segundo momento, né? As perguntas não mudam, só que essa criança, a comunicação verbal. Com 2 anos e 1 mês, ela já poderia ter balbucios, já poderia. Isso também é comunicação. A gente não trabalha com habilidades comportamentais pelo nosso prisma psicanalítico, né? E também a gente considera o comportamento como expressão de algo interno, algo que vai se constituindo no psiquismo. Então, aqui, por exemplo, a comunicação verbal, mesmo com 2 anos e pouco, ela já poderia ter. Ela não tinha nenhum tipo de comunicação. Não é porque ela não falava, ela não expressava emissão de som, né, ou algo direcionado, né? Ah, Aí, aqui, por exemplo, capacidade lúdica também, ela não se aproximava quase de outros objetos, ela dependia de que eu apresentasse, né? Ela não tinha esse direcionamento para sentir que algo poderia também representá-la no interesse pelas coisas. Ela não se interessava. Aqui não, ele não precisa fazer, tá? Não precisaria fazer o desenho, mas ele no comecinho ele não se interessava. Depois ele começou a se interessar por livrinhos, aí ele sentava do meu lado e gostava que eu ficasse folheando, mas ele ainda não tinha autonomia para buscar, para convocar, para indicar. Eh, Constrói cenas ou pequenas narrativas? Ainda não. Depois eu vou mostrar as imagens, tá? Utilize e compartilhe o repertório dos grupos a que pertence? Também não. Então, é isso que você falou no segundo. Pode mostrar, Cássio, daí se as pessoas quiserem ir perguntando, a gente vai falando, compartilhando imagens, que acho que é bacana. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Agora a gente vai mostrar o que está escrito Inspira, que eu te mandei. Maria Ângela, eu só vou precisar que tu pare de compartilhar para eu conseguir daí. Claro, com Uhum. certeza. Com certeza. Interromper. Sim, Obrigada, viu, Mariângela? legal. Alguém mais quer fazer pergunta? Põe a mãozinha que dá para a gente ver, ou você me avisa, Josiane. Tá. Por enquanto, não temos ainda mais ninguém com a mão. Vamos. Mariângela, tudo bom? Eu sou a Manuela da Horizontes. Tudo Eu, bem? a gente já estuda teu protocolo há muito tempo e a gente gosta demais. Quando tu fala do manual, é um manual físico, assim, como e vocês vão trazer ele para a jornada? Eu já fiquei louca, eu tava falando pro Cássio, eu quero o manual. Ela é muito necessário, não porque é uma objetividade restritiva, é porque ele é muito rico, porque ele traz exemplos, ele ajuda as pessoas que querem ficar atentas a esses aspectos para ficarem atentas, independentes de estarem avaliando para pesquisa, né? É muito legal. Então, eu não sei, a gente não terminou ainda, tá? Então, eu não sei se a Alicia e a Marisa vão levar, não, com certeza não vão levar prontinho inteiro, tá? Nem dá tempo, senão a gente só fica falando disso. Mas talvez eu possa pedir para elas explicitarem uma, por exemplo, como a gente fez agora, pegou as perguntas de uma. Então, às vezes a gente faz isso, a gente pega o manual e mostra como é que ele funciona para uma coisa. Acho que posso dizer isso para elas. Agora, ele está disponível para utilização de pesquisas? Ainda não, porque a gente precisa publicar em revista de impacto o manual que vai também legitimar o protocolo para essas 20 crianças e essas avaliações todas, tá? A gente tem muita publicação clínica, as pessoas já estão aproveitando como vocês esse olhar, só que a gente precisa fazer, né, esse passo importante para a pesquisa, que é a validação, tá? Então, a gente, mesmo que vocês tenham acesso de alguma forma, a gente ainda não pode oferecer para uso generalizado, tá bom? Então, aqui, olha, o que a gente estava falando. Esse menininho no começo, ele não se aprovou. Esse é o de 2 anos e 1 mês, tá? Ele chegou também sem falar, sem fazer som, às vezes dava pequenos rodopios em volta dele, mas ele não tinha estereotipias. É,
ele tinha uma questão com a uniformidade, com fazer a mesma coisa sempre, não deixar espaço de falta de intervalo. Então, eu que apresentei, isso foi na época que ele estava fazendo também. A gente começou o trabalho com sessões conjuntas pais-criança. Então, esse era um brinquedo que a gente brincava quando estava junto. E ele não deixava que nem o pai, nem eu, nem a mãe colocasse os bichinhos desse jeito que está na segunda figura. Aqui é uma arcazinha de Noé, né? Tipo um barquinho. E ele queria pôr sempre as figuras uma grudada na outra, desse jeito. E se uma não conseguia encaixar na outra, ele ficava completamente desconcertado e ficava muito impaciente e demonstrava isso, né? E era uma coisa recorrente por um certo tempo, tá? Depois ele foi começando a aceitar espaços. Aqui já é uma fase mais avançada do tratamento individual, em que ele brincava muito com esse coelho, com esse canguru e com esse bichinho aqui em cima de um hidroavião. E ele gostava de fazer voar o hidroavião. Você pode passar para o próximo? Março, que daí eu mostro já uma outra coisinha que é da sequência. Ah, não, não tem. Volta, desculpa. Achei que tinha o hidroavião com um bebezinho, acho que é numa outra figura. Ele gostava também de um bebezinho. Então a gente conversava muito dele bebê e dele coelho, né? O bebezinho que estava crescendo, a mãe que ele sabia que tinha essa bolsinha aqui, né? E o pai, que era uma outra figura, e ele queria que o Durex está aqui porque ele gostava que eu colasse essas figuras numa plataforma, tanto para essa sensação do corpo encostado, né, numa coisa física que dê essa sensação de tô amparado, né? A gente sabe da ideia da Hag, por exemplo, com a questão da sustentação dorsal, como é importante, né, para as crianças pequenas, para os bebês. E aqui ele pedia que ficasse, e também tem toda uma postura de cuidado aí que a gente pode ver, né? Que ele que arrumou assim. Podemos passar então? Vejam como aqui também a questão da dimensionalidade ainda não aparece tanto. Começou a brincar com os bichinhos. Aqui foi a primeira situação em que ele fez dobras, que é uma coisa que foi muito importante. Também aí, convocando Genevieve Haga, a gente sabe da importância de ter uma certa situação de identificação adesiva constitutiva, ela diz, né? Que é diferente de uma identificação adesiva ventosa, que é se grudar, não conseguir se desgrudar, mas ela vai falando das pequenas dobrinhas que vão se formando, que são o mesmo, mas não são o mesmo. Já tem uma situação mais de bidimensional para multidimensional, porque tem espaço. Então, esse foi a primeira dobra. Depois ele se tornou um expert em dobradura. Vocês vão ver, ele adora dobradura, é uma coisa que o pai faz muito, ele faz coisas super inventivas. Aqui era um desenho que a gente tinha feito de bicicleta, mas foi meio. Apesar de parecer uma criança que fez, fui eu, tá, gente? Parece muito infantil, mas ele ainda não fazia os desenhos aqui. Pode passar. Aqui outra fase dele em que ele também nessa questão da insistência na uniformidade, numa certa sensação de um certo despedaçamento, mas uma necessidade de também juntar esses pedaços, né, as partes da personalidade. Aqui vocês veem esse skate que foi muito significativo. Teve até um livrinho que ele pedia para eu escrever, ele quase não desenhava, ele fazia esses risquinhos aqui que estão no livro, né? Ou aqui coisas raiadas também, que são bem interessantes, como primeiras manifestações gráficas das crianças, né? Mas o skate foi um elemento que descobriu que dava para ele transitar por espaços vazios. Então ele oscilava entre uma coisa que tinha que ter muitas coisas juntas, mas ele separava, né? Ele, de certa forma, classificava e também colocava numa uniformidade que parecia um tanto ritualizada, mas também ele criava coisas, né? E aqui o skate então transitava entre os espaços de buraco. Isso inaugurou uma fase de muito mais dimensionalidade, então ele começou a usar, por exemplo, essa casinha que ele tinha na caixa para guardar
esses pedacinhos, né? Era um continente mais representativo, que ele também se sentia acolhido dentro de um espaço onde ele podia se sentir mais protegido, mas não fechado, né? Completamente. Pode passar? Então, aqui também, os mesmos pedacinhos, e aí ele começou a fazer uma coisa muito interessante que também tem a ver com a Genevieve Haag, que era o igual, que era juntado, mas ele começou a separar os papéis, então a ver de um lado e de outro, e perceber que eles eram diferentes e que eles podiam ser autônomos. Então, aqui, se vocês veem, esses dois são iguais, porque um é o verso do outro, que ele descascou e colocou como complementar. Né? Antes eles eram um papel só, ele foi descobrindo que dava para descascar. Essa coisa do descascar é muito contínuo nele mesmo também. Vocês vão ver depois ele falando, mostrando uma folhinha descascada para parece que a vontade dele é ver o que tem no interior, é ver o que tem na essência. E isso virou até suco de folhas e suco de plantas, com o qual ele pintou um desenho que eu vou mostrar também. Pode passar. Estou indo um pouco condensando porque eu quero um tempo livre para conversar, tá, com vocês. Isso aqui era uma caixa. A gente tem sucata também, e ele gostava de usar as sucatas. Isso ficou uma caixa vazia durante muito tempo, uma caixa vazia e recortada. Se a gente for ver, não sei o que vocês associam, mas uma associação possível é um continente um pouco esburacado, né? Um tanto sem contorno, sem fechar. Apesar de produzir sombras, né, como a gente viu que o menininho lá produzia, o outro primeiro, mas é um tanto quanto o corpo dele também, né, que se sente um pouco rasgado, um pouco quebrado. Ele é uma criança que, apesar de no começo, como bebê, ele era um bebê gigante que tinha essa desproporção entre a cabeça e o corpo, mas era muito gracioso. A cara dele muito graciosa, muito atraente e muito fofinho também, né? Chegando quase ao flácido, né? Então, aqui, quando ele faz esses cortes, eu acho que eu entendia um pouco também como conseguir fazer alguns cortes, ao mesmo tempo que colabora para a gente ver um corpo um pouco esfacelado, mas ele também estava manejando algo para fazer cortes, para fazer separações, para produzir novas formas. Depois, ele ficou interessado em colher folhinhas e ele fez isso aqui, que é o final, tá? Ele quis pôr a folhinha bem entre uma coisa e outra, também nessa ideia da proteção, juntar partes de outras coisas que ele fazia. Ele reaproveita muita coisa da própria caixa, que ele vai dando novas formas. E aí essa folhinha ficou aqui. Ele pôs um barbante para ajudar a dar contorno, a fechar aqui, ó. Ele fez uma costurinha em volta dessa caixa útero, né? Como se precisasse dessa circlagem para tudo não espirrar para fora, né? Pode passar. Isso tudo a gente ia conversando, claro, né? Eu tô falando aqui porque eu tô fazendo uma história dele por ele mesmo, sem mostrá-lo na tela, né? Nos filmes que às vezes a gente usava muito, mas não tô usando mais, não. É, aqui também esse elemento que tem essa continência. Aqui é um pedaço de casca de árvore que ele pegou, que eu acho incrível, porque tem também essa organicidade, ao mesmo tempo essa dimensionalidade. Foi um tempo que ele estava trabalhando muito com a questão da dimensionalidade. Eu percebia que isso era algo que ele queria elaborar dentro dele. Então, um mundo interno mais multidimensional. Pode passar? Olha aqui que eu falei do mestre em dobradura. Ele conseguiu fazer dobraduras com as folhas, né? E ele se dedicava muito. E aí a gente conversava também de que ficavam coisas dentro que podia mudar de forma. Aí ele começou a também essa coisa do descascar. Um artista, é verdade, Valdelice, é isso mesmo. Ele é muito artista. Ele é muito artista e ele curte as coisas que ele produz e que ele faz e quer mostrar, né? Pode passar. Aqui ele falou que gostava do Pikachu. Eu pus o Pikachu com o adorado skate que mostrava os espaços.
Ele faz esses artefatos, essas. Tem um nome para isso? Não estou lembrando. Mas ele faz esses artefatos aqui, ele deixava fechado, protegidinho, ele se dedica muito com criar, né, essas formas que tenham essa utilidade para ele. Aqui era uma caixinha que tinha isso para ajudar a destampar. Também eu falava disso como meio um periscópiozinho, assim, para ver o que estava fora. Pode passar. Aqui é a caixa dele, né? Eu coloquei porque ele cobriu aqui, então tudo bem, né? Com os bichinhos de dobradura. São folhas pré-preparadas, tá? Mas eu não consigo fazer, é muito difícil fazer essas dobraduras. Ele consegue fazer super bem, tem uma habilidade para visualizar o que vai ser dobrado. Ele me ensina a fazer. E aí ele quis deixar na tampa da caixa dele, ficou bem legal. Pode passar. Aqui um esboço de figura humana, né? Que já conserva um pouco a questão da proporcionalidade, né? Que eu falei de bebê, mas já tem os membros, né? Os braços bem longos, que é interessante. Ele que fez isso praticamente sozinho. Eu estava com ele, mas não fui eu né, que configurei essa figura. Aqui também uma composição mais figurativa, já com cores. Aqui a dobradura, esses elementos que ele constrói. Eu vou correr um pouquinho, tá, gente? Pode ir. É bem visual, então vocês vão. Aqui essa figurinha triste é muito característica também do início dele, mas eu achei interessante ele colocar uma coisa que expressa um sentimento, né? Também. Aqui já é uma outra coisa, né? Já é uma cara mais maníaca. Tem gente que acha que isso tem uma cara um pouco de enlouquecido. Ele teve a fase também de ficar com mais dificuldade de diferenciar fantasia e realidade, de falar de coisas que ele imaginava, com dificuldade de discriminar o que era o quê. Aqui uma época de exploração também do próprio corpo, que ele foi recortando e fazendo. São diferentes as duas, é interessante. Vamos passar mais. Aqui, ó, vou só chamar atenção para esse aqui, que tinha essa entrada aqui, ele quis pôr a bexiga dentro, como se fosse alguma coisa viva, né? Isso era como um rádio também, ele estava fazendo como uma coisa de comunicação, de telefone e rádio. Oi? Cecília? Oi, Cissa, você está falando? É a minha irmã, você está falando? Você tá falando? Acho que ela está falando com outra pessoa. Mas, ó, a Cissa, é bom ela aparecer aqui porque ela ajuda muito a gente no Prisma, tá, gente? Ela é uma ajudante com a. Ela entende muito de gráficos e ela ajuda muito nesses gráficos. Então, queria te agradecer, Ci. Obrigado por aparecer. Pode continuar. Aqui é o que eu pus na capa, né, no nosso folder, porque ele que construiu essa forma, essas formas que lembram as elipses da Hague, de boucle de retour, né? Só que a Hague faz uma coisa mais contínua e aqui tem um eixo central, que eu achei muito interessante também. Ele precisar desse eixo central para fazer as elipses. Pode passar. Aqui também figuras humanas, mas que ele é um brinquedinho que tem esses olhinhos separados e tal, mas ele pode colocar onde quer. Tem criança que põe o olho no pé, né? Não sendo criativo, porque não tem a noção, tá? E ele, né, fez uma figura humana. Aqui ele desenhou Ele, boquinha. Oi. ele faz uma construção simbólica com esses materiais? Sim, aqui eram a menina e o menino, ele deu o nome de uma amiga dele. E a gente conversou do que eles estavam fazendo, do que estava brincando. Sim, todos esses também que ele fez, ele dá significado, né? Ele aceita, agora aceita, é diferente da época que não podia ter uma coisa com espaço entre a outra. Ainda tem uma coisa de aglomeração, né? Vocês viram pelas coisas que ele cria, mas ele aceita conversas, sim, das coisas e de cunho simbólico. Vamos chegar lá, vamos para o simbólico aqui, pode continuar, mais para o simbólico. Aqui ainda a exploração das texturas, pode passar.
Aqui é uma varinha mágica de Harry Potter que ele quis fazer para levar para o Dia das Bruxas na fantasia. Ele tinha uma fantasia de Harry Potter. Pode ir, a gente fez isso na sessão. Aqui a água que eu falei, das folhinhas, tá? Ele deixou a água lá e depois ele fez esse desenho. Vamos ver o desenho, que é super simbólico. Olha, ele fez as cores usando a água que tinha sido vindo da essência das folhas que ele tinha pego. Aí ele começou a fazer o desenho, explorar, e ele fez esse esse mais escuro aqui, num dia, tá? No outro dia ele voltou para o desenho e ele começou a riscar. Sabe quando a gente faz a coisa para ver o que aparece atrás, para ver o que tinha atrás? Ele fez isso. E nesse dia, os pais tinham me contado que ele tinha perdido um professor muito querido de capoeira que tinha sido assassinado na rua. E os pais estavam muito preocupados de como contar. A gente conversou na sala de espera, quer dizer, isso tinha sido na sessão anterior. A gente conversou na sala de espera. Aí no outro dia ele pegou esse desenho, fez a raspa. Era um professor negro. Ele fez aqui o trabalho de raspar e ele escreveu, não sei se vocês veem, ele escreveu saudades aqui em cima, é de grafite aqui. Saudades do Roberto. Ele escreveu saudades e falou saudades do Roberto, né? Aí a gente conversou bastante disso, vamos seguir. Esse aqui é um desenho dele, bebê, lá do fundo, que tá na caixa, plastificado, e ele recorre às vezes. Então, ele volta para o bebê e a gente daí faz o percurso todo. Pode ir, passar. E não foi ele que desenhou, foi na fase que ele não desenhava. Aqui, quando também algo que a gente, da pandemia, que a gente eu brincava que era dizer oi, tchau, pode passar. Aqui o livro do skate, pode passar. Eu quero chegar no simbólico do desenho de novo. Eu não vou ler esses, tá, gente? Porque eu queria conversar, mas é muito interessante o que ele fala dessas figuras, tá? Porque ele já dá todo um simbólico para a figura, mas tem também o terror. Aqui no finzinho, ele fala que essa criatura, ó, é uma criatura com asas. E o que que ela está sentindo? Terror. Então, a gente está tendo oportunidade agora de conversar sobre esses terrores. Aqui é um frutim, que é um objeto meio fantasmagórico e que tem garras. Na escola ele teve muito problema, porque quando ele estava querendo chegar perto das crianças, ele avançava, ele pegava os cabelos, a forma dele se aproximar e conhecer foi um pouquinho intrusiva. Pouquinho não, deu muito problema. Pode passar. Aqui é essa fase atual que eu quero conversar, que a tendência dele a estruturar quadrados, que são jogos e que a discussão agora no momento é, Mari, não pode emoções. Isso aqui é um jogo, isso aqui é uma programação eterna. Ele faz também terapia comportamental e a gente discute, está começando um trabalho de ter uma interação, que eu acho que a gente vai precisar ah, alinhar muito esses trabalhos. Ele faz esse trabalho também na comportamental, mas lá é jogo, então ele pode passar. Márcio, Márcio não, desculpa. É Márcio, né? É Márcio. Não, como é que é? Cássio. Cássio. Acho. Cássio. Aí faz os joguinhos, tá? Mas cada vez mais a gente está tentando a maleabilidade. São uma concha de proteção para ele. Eu disse para ele na última sessão, às vezes a gente busca esses jogos, essas coisas que são mais o que a gente conhece, para se sentir mais seguro, né? E ele falou assim: não é isso, Mari. Você está dizendo que eu estou me sentindo, que eu uso isso para me sentir mais seguro? Não é, isso é uma programação eterna. Mas aí, quando ele desceu a escada, ele falou assim para o pai, de outro jeito, sem brigar, falou: é, pai, a Mari falou para mim que a gente usa essas coisas, que a gente usa a programação para se sentir seguro. E daí começou a conversar
sobre isso com o pai. Então, a gente está podendo dialogar muito mais sobre as coisas. Pode passar? E eu quero só mostrar a última coisa aqui. Pode passar, Cássia. Isso ele trouxe, hoje é quinta, né? Ele trouxe hoje isso. Eu achei tão legal que eu quis pôr aqui. Isso daqui é um bicho-pau, esse marrom. E essa caixinha a gente tem um trabalho grande com a escola também. É uma escola tradicional, mas a equipe está trabalhando de uma forma maravilhosa com ele. É aquela caixinha que cada criança leva para casa um dia, né? Então hoje foi o dia dele trazer, e ele quis trazer para mostrar para mim. É o bicho-pau aqui com as comidinhas e tal, e ele que vai cuidar, né? E daí, olha o jogo que ele estava fazendo com o bicho-pau. Aí a gente brincou com o bicho-pau e ele começou a jogar, conversando com o bicho-pau, né? E fazendo aqui o jogo do bicho-pau. Tem uma certa diferença aqui, né? Tem elementos de cor, tem elementos de. Eu achei muito diferente da prisão que ele me pôs aqui do lado. Aqui eram jogos e ele falou aqui, Mari, você vai ficar presa nessa programação, sou eu aqui presa, né? E agora é um outro tipo de desenho diferente, né? Pode passar. Acabou. Vamos conversar. Então, quem quiser fazer perguntas para Mariângela, por favor, né, acionem as mãozinhas da reação que a gente vai passando a palavra. A Mara Oliveira já levantou a mão. Uhum. Pode abrir teu microfone, Ah, Mara? agora sim. Oi, boa noite, pessoal. Estou aqui encantada com a apresentação da Mari, muito bacana. Eu não levantei a mão, na verdade, eu aplaudi, Hum, só para justificar, tá bom? Obrigada, Mara. Tem também alguns agradecimentos e elogios no chat, que não sei se tu foi vendo ao longo da apresentação de algumas pessoas que precisaram sair. Estamos abertos para questionamentos. Venham na jornada que vocês vão ver uma integração bárbara entre o trabalho da Lasnik e do Prisma e saber mais também sobre o Prisma. Vai ser muito legal a jornada. Enquanto Mari, eu tenho Oi, uma pergunta. Fala, Manu. Esse menino, ele tem que idade? Agora eu não lembro se tu falasse a idade. Que começou 2 e 1, agora ele acabou de fazer 8 em maio. E ele começou contigo com que idade? 2 e 1. 2 e 1, Ele, tá. a gente fez Como um. é que tu foi fazendo o acompanhamento pelo Prisma? Como é que era essa tua periodicidade, né? Sim, sim. Então, eu fazia trimestralmente, porque como ele era pequenininho, eu achei interessante para compartilhar com os pais as evoluções e também com as escolas, né? Então eu fiz, quando eu mostrei o gráfico para vocês, é o dele. As 3 primeiras são 3 em 3 meses e depois eu conectei com as avaliações que eram entremeadas pela pandemia. Então, é uma demonstração de como o prisma pode ser utilizado de várias formas. A gente pode, como terapeuta, também fazer uma coisa para aprender. Oba, a Alice está aí. Para aprender para pensar como a gente vê nosso paciente. Ou então a gente pode pedir para outros avaliadores fazerem para ver como é que isso é considerado a partir da sessão que a gente escreve, né? E aí a periodicidade também pode ser determinada. A gente usou essa periodicidade para fazer a pesquisa desses 20 casos, que vão ser agora transformados num artigo, porque foram avaliados por 5 avaliadores independentes a 60 sessões. 20 crianças com 3 sessões cada uma. Mas nesse caso dele, eu fiz com uma periodicidade que para mim foi útil, porque ele estava evoluindo de uma maneira muito rápida, como é pequeno, né? É isso que você queria saber, Manuela? Legal. Isso. Alicia, Muito consta obrigada. aqui. A Alicia vai voltar com mais prismas para vocês. Alicia, por favor, abre o microfone.
noite a todos. Sempre uma alegria escutar a Maria Ângela. Lo que eu queria dizer, para que fique bem claro, es que cuando nos iniciamos en un momento muy especial de Brasil, donde la psicanálisis estaba siendo extremadamente criticada y casi prohibida, siguiendo la onda da França. Entonces, fue a Betty Coimbra, que curiosamente es la médica de nuestro grupo, que falou, gente, nós temos critérios nossos. Nós temos critérios epistemológicos, psicanalíticos. Vamos a dejar de ver el X fraco, vamos a dejar de ver la densidad del lóbulo frontal, sin dejar de ter esto en cuenta, mas vamos a voltar a nossas ferramentas psicanalíticas. Y fue así que nós, después de mucho andar, establecimos las categorías. Y lo que no queríamos mostrar, porque en aquella época y en esta época, y es una cuestión eterna, a psicanálisis es algo muy caro, es algo muy longo, no se consiguen resultados, es para adultos, la crianza no fala, etcétera, etcétera. Lo que no queríamos mostrar es de que após un año y após un año y medio, nos conseguíamos, sí, ter diferenciais metapsicológicos significativos, que muitas vezes não eram vistos nem pela escola, nem pelos pais. Então, que uma criança fale assim quando sai do consultório e que a gente interprete como um tchau e a criança tenha uma intencionalidade, para nós é um gesto de expressão, mesmo que preverbal. Entonces nos decimos para los pais, él está falando, mas está falando de una forma preverbal. Logo após, nós nos permitimos ousar, como fez Maria Ângela, e ver o que acontecia com a criança na pandemia, o que acontecia fora da pandemia, aplicar o prisma de 3 em 3 meses, etc, etc. E se pode aplicar de muitíssimas formas. Então, este instrumento não está cristalizado, é algo vivo. Nós continuamos trabalhando nele, tá? E todo o que vocês possam aportar vai ser de uma grande ajuda. A gente usou também para avaliar adulto, né, Alice? A gente já fez algumas reuniões com material de adulto que o Joshua Durban comentou e foi muito interessante para ver os aspectos autísticos primitivos presentes em um adulto comum, em análise com uma colega nossa, né? Então, essa é a ideia mesmo, que o Prisma possa ser utilizado. A gente ousou chamar de Prisma Plus naquela época, mas não sabemos se a gente vai ter que fazer modificações ou não, né? Que aí entra um pouco a pergunta da colega, né? O que talvez precise ser mudado ou não. Mas, a princípio, tudo que a gente diz em termos de aspectos primitivos pode ser também aplicado em outras situações, né? Fala, Josefina. Ah, hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy asombradísima, porque como no he seguido la evolución paso a paso, cada tanto los veo en alguna de estas jornadas, presentaciones, lo que se ha logrado es maravilloso. Y yo me estaba imaginando eso, del uso del protocolo en el consultorio como uno trabaja, para ir viendo paso a paso, y además porque es una enorme satisfacción encontrar la evolución tan marcada, que muchas veces puede pasarse y uno no pesquisa tan bien, ¿no? Como ahora cuando íbamos viendo. Entonces, me parece que han logrado no solamente comenzar la investigación, sino continuar y cada vez más importancia tiene. Así que me quedo asombrada y agradezco tanto esta puesta al día de lo que ustedes hacen, y que evidentemente hay que difundirlo y poderlo, a ver si cada uno algo podemos hacer aprendiendo, ¿no? Sobre todo, da ganas de aprenderlo. Gracias, ¿eh?
Graças. Se as pessoas têm interesse também, a gente tem no momento 20 casos, mas pessoas que atendem pacientes, né, também com essa intensidade, se quiserem falar com a gente, é interessante também poder agregar mais casos à amostra e também nada impede nessa linha da multiplicabilidade que a gente possa escrever mais coisas com pacientes que não necessariamente tenham essa formatação inicial, né? Agora, Alicia, você viu, você estava quando a garota perguntou do manual? Claro que estaba, estoy te acompañando desde o início. Obrigada. Eu não te vi, que bom que você veio falar, porque eu não estava te vendo, que bom. Mas aí vocês veem se depois vocês querem mostrar um pouquinho do manual, porque eu não dava para trazer aqui agora mesmo. Claro, aí Inclusive están todos convidados porque probablemente pelo DAC, que es la Directoría de San Pablo de Acompañamiento a la Comunidad, nos vamos a dar un curso sobre o Prisma. Uhum. Então, fiquem atentos que provavelmente vocês vão ter acesso a esse curso para poder estar melhor informados e também poder aplicar vocês com os pacientes de vocês. isso. Isso é uma das coisas que eu gostaria de perguntar, né? Se vocês tinham alguma previsão nesse sentido, de fazer capacitações que habilitem, que certifiquem, habilitem a poder se aplicar o prisma, até para poder manter essa ideia da cientificidade, né? Que vá se poder aplicar dentro de um rigor e permita ampliar a amostra, poder daí publicar em revistas de mais impacto. Sim, é isso mesmo, Josiane. Acho que é esse o percurso, o caminho. De certa forma, as pessoas que participaram com a gente até agora, como avaliadoras, estão também se formando em Prisma, né? Assim, o que ficaram, trabalharam muito. Mas acho que é a ideia, quando a gente já deu um curso na sociedade uma vez, né, também. Quer dizer, não é que a gente deu o curso. No curso da Lasnik, que foi na sociedade, como que vocês estão tendo agora, a gente também incluiu comunicações sobre o Prisma, né? Mas um curso de capacitação com certeza vai demandar um aprofundamento maior, mas é a ideia, a gente só está aguardando essa questão da validação, porque o Prisma é muito difundido com grupos sul-americanos, a gente já avaliou sessões comuns, já fez uma coisa bárbara na FEPAL com Chile, Peru, outros países também com cada grupo escrevendo sobre como percebeu e daí trocando ideias. Então, é um instrumento que se aplica muito a trocas clínicas, né? Mas como você falou, essa questão do avanço na demonstração da cientificidade psicanalítica é muito importante. Demanda rigor, né? E Isso. pelo que eu podia acompanhando e do que já tinha estudado em outros momentos, né, apresentações de vocês, cada cada uma dessas categorias que vocês elencaram incorporam vários conceitos psicanalíticos e, e autores, né? São muitos construtos teóricos em cada um desses conceitos. Então, isso também demanda um conhecimento muito grande da psicanálise para realmente poder entender o que é a categoria e o grau de avaliação que vai ser dado, Sim, né? exato. O que significa dar 0, 1 ou 2. Não é Uhum. tão simples assim, né? Uhum. Então, por isso que eu questionei essa questão, isso de... Claro. E assim, parafraseando um pouco o meu paciente que falou da programação eterna, a gente tem um trabalho eterno de ficar revendo as coisas e incluindo coisas, como surgiu o manual no processo, a gente queria uma coisa que fosse mais simples, mas continuou cada vez mais simplificado, mas precisando desse adendo para realmente dar um rigor e até explicar mais o que que é essa nuance toda que a gente está pretendendo abordar, né?
Então, assim, vai ter, a hora que a gente publicar na revista de impacto, vai ter uma parada nessa eternidade, vai poder ter outras coisas, mas a gente constantemente, depois das avaliações, a gente mudou coisas, reviu, na linha, né, de uma pesquisa baseada em dados, né, que a gente sabe que é uma área metodológica que é bem pareada com a psicanálise, né? Eso. E uma outra coisa que eu acho também interessante de se comentar é, desculpem, é que a escala Prisma não é uma escala para diagnóstico, Isso, mas para avaliação da evolução do tratamento, né? isso. Porque É, fala. é importante de ser lembrado, né? Porque eu já ouvi algumas pessoas falando Prisma, uma nova escala para o diagnóstico, parecida com a DOS, é parecida com a Labirinto. Certo, é isso. Tem essa diferença. Apesar de como a gente detalha os funcionamentos que a gente está verificando, também tem um pouco essa função de ser um mapeamento do funcionamento psíquico daquele momento, né? Então, a gente vai mostrar dos 3 momentos, um mapeamento no início, a 1 ano e 1 ano e meio, justamente para poder mostrar o que a Alicia falou, né? Que já ocorrem mudanças. Então, a gente vê alguns aspectos, mas não tem a função diagnóstica, muito menos de chegar a um rótulo diagnóstico de forma nenhuma, o contrário, né? De poder iluminar os funcionamentos em entrelaçamento, né? Ujú. E isso é muito difícil, né? De nós conseguirmos demonstrar os resultados do nosso trabalho, porque a avaliação sempre ficava num nível muito subjetivo da satisfação do paciente com o resultado que ele atingiu até o momento, ou da nossa, digamos assim, crítica sobre o trabalho, ou por alguma coisa, Uhum, sim. né? Então, a gente poder contar com um instrumento que vai nos dar esses parâmetros, talvez possa depois até abrir portas para desenvolver outros instrumentos nessa linha, é algo sensacional. Parabéns pelo grupo que se dispôs a se debruçar, e eu imagino o trabalho, né? De vocês, o longo trabalho para chegar até aqui. Pessoal, Josi, não quero te interromper, mas já são 22 horas. Exato. Se Eu quiser ia encerrando com as gurias. Isso, eu ia perguntar se mais alguém gostaria de fazer algum comentário. A gente ainda tem no chat alguns elogios e agradecimentos, né? E não havendo mais nenhuma questão, nós vamos encerrando, agradecendo a Maria Ângela e a Alice, que veio prestigiar também a Maria Ângela, a todos que estão aqui até essa hora. Lembrando que nós vamos ter ainda outros eventos antes da jornada, né? Assim, lives, as nossas clínicas analíticas, onde vocês vão estar podendo começar a pensar, né? Questões relacionadas com o que nós vamos estar trazendo na jornada. Uhum, sim. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela tua coordenação e obrigado pelas colegas que atravessaram aí os países no virtual. A Hilda acabou de deixar um recadinho aqui. A Josefina e a Hilda são muito ativas na LoBebê, a Alicia também. A gente também trabalha muito com bebês e com esses aspectos aí que a gente falou aqui. Então, queria agradecer pela iniciativa de vocês, pelas perguntas. E desejo que a jornada possa ampliar muito e conectar mais pessoas com essas coisas que a gente tem desenvolvido junto com a Lasnik também. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias Agradeço. por ese trabajo tan hermoso que hacen Es y que lo cierto. compartan. Muy chévere. Gracias.
Graças a vocês. Obrigada, gente. Um beijo. Até Chao, chao. agosto. Tchau, obrigada, boa noite. Buenas Tchau. noches. Ah, o Patrício estava aqui também. Obrigado, Patrício. Tinha bastante gente. Chegamos a ter 73, 74 A pessoas. Pérsia estava aqui, ó. Ela Sim. falou que vinha, mas eu não consegui ver nada disso, gente. Eu estava aqui tava com essa tela tão complicada. Obrigado pela tua ajuda, Márcio. Cássio. Cássio. Por nada. Tranquilo. O Cássio foi fundamental aqui para nos Ah, auxiliar, Foi muito né? bom ouvir. Aham. Cássio legal. trabalha com avaliação também, ele tem formação É. Ai, então, na Labirinto. aham. Nossa, que legal. Tô vendo as crianças, olha eu. Estrelinhas. Tem uma fotinho. Leonardo, Hum. eu parecia um amigo, mas acho que não é daqui. Leonardo é daqui, faz parte do corpo É. clínico da Horizontes, ele faz parte do nosso curso de formação aqui. Aham, legal. Que parece um garoto menor. Eu falei criança, que é um garoto aluno de outro lugar. Ele é jovem, ele é bem jovem, mas não é tão garoto assim. É, aham. Legal, gente, muito bom. Cissa, você está aí? Obrigado, viu, minha irmã? É, que dá o suporte. Muito, muito, ajuda muito. É, a gente precisa. Imagina o trabalho todo, né, para vocês fazerem todo esse levantamento que fizeram. Realmente tem que ter uma equipe de suporte técnico, não só, né, como tu falasses aí, ela auxilia nos gráficos, né, nesses aspectos que a gente acaba não dominando tanto, né? Sim. Muito obrigado. Eu Nós já aqui, te conhecia, mas acho que não tinha conversado tanto, mas sempre te via. sim, porque a gente está em eventos, também nas questões da LASNIC, do RIEP, né? Então, a gente já transita. Aham. Legal. Hum? Obrigada para todos, gente. Boa noite. Muito Boa obrigada. noite. Boa Obrigada, noite. Cássio. Não vou mais errar seu nome. Acabaste. Por nada. Vou encerrando a reunião aqui, então. Isso. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Cássio. Obrigada, Mariana. Obrigada a vocês.